Nós estamos concluindo hoje uma série bíblica muito interessante. O Deus esquecido. Existe na compreensão das pessoas a ênfase sobre a pessoa de Deus. E geralmente a gente dá ênfase naquilo que a gente conhece. E muito pouco tem sido falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele tem sido Deus esquecido. Se menciona de Cristo porque ele veio carnalmente, deu a vida pela humanidade. Se menciona muito a pessoa do Pai, porque o nome Deus sempre nos faz pensar na pessoa do Pai. Mas a pessoa do Espírito é pouco mencionada. E nós temos percebido no estudo da Bíblia que a pessoa do Espírito Santo ela é fundamental na nossa caminhada cristã, sobretudo nesses momentos difíceis. Nós já aprendemos aqui alguns atributos do Espírito Santo, que ele é o próprio Deus, o Deus Espírito, e hoje nós vamos aqui estudar mais um tema, reaviva-nos. Quando você ouve essa palavra, o que vem na sua cabeça? Reaviva-nos. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo, em um livro que é pequeno, o livro de Abacuque. Abacuque ele está no finalzinho da parte chamada Velho Testamento, o conteúdo escrito antes de Jesus, está no finalzinho. Abacuque capítulo 3, então abre a sua Bíblia e vamos juntos então estudar a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19, Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Aguardar que você encontre o texto, você que está também assistindo a gente pelo YouTube, Facebook ou Instagram, você pode também ter acesso a esse texto bíblico e acompanhar o que a Bíblia tem a nos ensinar. É um texto muito bonito que nos mostra o quanto devemos confiar em Deus. Olha o que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sem dúvida alguma, quando a gente olha esse texto, a gente para pensar um pouquinho na nossa luta pessoal. O contexto que a gente está vivendo nesses dias de crise faz a gente pensar: como é possível manter uma vida cristã coerente, confiante, passando por tantas lutas? Como se não bastasse a pandemia, há outros problemas que nós temos que enfrentar. Um problema no casamento, um problema com filhos, uma situação de saúde que não é Covid, porque não só é disso que a gente é acometido. Uma questão que envolve a vida profissional, uma perda financeira ou a perda do emprego. Um atrito com alguém porque os ânimos estão alterados e aí nesse momento alguma coisa aconteceu e aquela amizade próxima não está mais como antes. Como a gente pode então, diante de tudo isso, ainda manter a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus? Quando a gente olha esse texto, parece que Abacuque está falando algo vazio, solto, mas quando a gente estuda todo esse livro, a gente percebe que esta foi uma conclusão de uma caminhada proposta por Deus ao profeta como instrumento para a geração que ele viveu. A questão que precisamos responder ao final dessa nossa reflexão é: como de fato devemos reagir diante da angústia? Qual é a angústia que você está passando hoje? Qual é a luta que está te atormentando? Como você tem reagido até aqui? As lutas têm feito você diminuir sua fé em Deus? Ou tem lhe dado a oportunidade para aumentar a sua dependência de Deus? De que maneira você tem permitido que tudo que está ao nosso redor de ruim mexa com a sua vida? Você se sente desestruturado? Você sente que alguns momentos parece que o chão foi tirado de seus pés? Ou você olha para tudo que está acontecendo no mundo e com você como um trampolim para a sua aproximação ainda maior de Deus? Quando a gente estuda sobre esse assunto de reavivamento, muito se fala por aí em igrejas. Alguns movimentos religiosos acham que reavivar uma igreja é ter um louvor mais animado, que você tem barulho, tem som.
Outros pensam que reavivar é você receber algo sobrenatural, começar a tremer o corpo e falar algumas palavras desconectas. Na verdade, é muito mal compreendido o que é um verdadeiro reavivamento. E você, o que você pensa sobre isso? O que para você é reavivamento? O que para você significa isso? Quando a gente vai estudar essa palavra, a gente precisa primeiro entender o que é avivar. A palavra avivar é reanimar, recobrar, despertar. Agora a palavra reavivar, ela tem ênfase em tornar lembrança, restaurar a lembrança, mas também tem um significado intrigante, reacender o fogo. Olha que coisa, reavivar é reacender o fogo. O fogo, sem dúvida alguma, foi um grande avanço para a humanidade. Quanta comida gostosa que a gente precisa com fogo. Imagina na época fria, nas regiões em que de fato se sente mais o inverno, a importância do fogo. O fogo para cozinhar, o fogo para aquecer, o fogo para se proteger na noite de predadores, o fogo para iluminar o caminho. Durante tanto tempo, o único meio de iluminação era o fogo, hastes iluminadas com chamas para poder iluminar até mesmo dentro do ambiente onde se vivia, a casa. Reacender o fogo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que o Evangelho é esse fogo que é implantado em nossos corações. Mas há algumas coisas ao longo da vida que fazem esse fogo diminuir. Esse fogo, ele pode ser minimizado. Que coisas são essas? Talvez sonhos não realizados. Olha um pouquinho para o início do ano 2020, dia 1º de janeiro. Quais eram os sonhos da sua mente? Você queria fazer uma viagem, você queria ter uma ascensão profissional, você queria concluir uma pós ou estudo ou algum desafio profissional, você queria melhorar a sua relação matrimonial ou encontrar a pessoa certa para iniciar um namoro e preparar-se para um futuro casamento. Ou você queria fazer dieta, você queria ganhar ou perder peso, você queria ter uma vida mais saudável. Que coisas você determinou fazer no início desse ano? Aí eu pergunto, que coisas dessas que você se propôs, você tem conseguido efetivamente alcançar? Sabe, muitas vezes a gente estabelece para nós sonhos que são benéficos, mas que nós nos frustramos porque nós não alcançamos como nós gostaríamos. E isso traz para nós angústia. Outra coisa que traz a diminuição do fogo e quase que leva ele a apagar-se, são as perdas. Que perdas você teve nos últimos meses? Alguém querido? Alguém que está fazendo muita falta? Perda profissional? Uma garantia para a estabilidade sua e da sua família? A perda de algum amigo, uma amiga, alguém próximo? Sabe, as perdas, elas tendem a diminuir o nosso fogo, porque elas mostram quanto são pequenininhos e quanto que nós podemos ser afetados diretamente. As perdas, elas podem fazer isso. As derrotas também são motivos de enfraquecer o fogo do nosso coração. O fogo simbolizando a presença do Espírito Santo. Derrotas, ninguém gosta de perder. Na verdade, nós temos um espírito competitivo de maneira natural. Todos querem, de alguma forma, sobressair no que fazem. Ninguém quer ficar em último lugar. Por isso que as derrotas, elas são como um solavanco na nossa caminhada. E muitas pessoas lidam de forma ruim com a derrota. Se sentem oprimidas, tendem a ir para a depressão, ficam reservadas, reclusas por causa de uma derrota. Sabe que eu estou falando para alguém que está vivenciando alguma derrota, algum tipo de derrota? Quando a gente olha para os grandes atletas, nenhum deles começou com grandes vitórias, mas foram construindo ao longo da sua carreira, da sua caminhada. Assim como um maratonista de 42 quilômetros, ele nunca aprendeu a correr 42 quilômetros, mas ele começou correndo 1, depois 5, foi aumentando, e progressivamente ele foi adequando o seu corpo, condicionando o seu corpo a correr mais e em menos tempo. Mas as derrotas, elas podem, para muitas pessoas, serem impedimentos para o crescimento. Talvez para outros é a falta de fé, falta de consolidação dessas promessas que parecem tão distantes. Para outros, o esquecimento das promessas de Deus.
E sabe, esquecer as promessas de Deus é tirar de si as garantias que temos para enfrentar as angústias, os problemas. Para outros, infelizmente, nesse mundo moderno, o que tende a fazer o fogo sumir, apagar, é a individualidade ou a independência. Nós, seres humanos, vivemos uma tendência de podermos, com nossas forças, conseguir aquilo que precisamos, que acabamos omitindo a ação de Deus em nossa vida. E essa independência de Deus tem sido destrutiva para muitas pessoas. E talvez para outros, o motivo de terem o fogo cada vez mais diminuído é a ociosidade. Ficarem tão inativos e de forma literal, tão reclusos na quarentena, que não se importaram mais com o seu desenvolvimento espiritual e com a sua caminhada com Deus. Uma vez conversando com uma senhora no telefone que dizia estar deprimida, que as pessoas do grupo que ela participava já não se importavam com ela postava mensagem, ninguém falava nada, e ela estava se sentindo a pior pessoa do mundo, porque parece que ninguém gostava dela. E aí fomos conversando, deixei ela dizer, falar bastante, e no final disse assim: o que de fato você está disposta a fazer para tornar a sua vida relevante para o próximo? Você acha que ser relevante é apenas partilhar uma mensagem e esperar que as pessoas curtam e agradeçam? Pensa comigo, quantas pessoas existem na rua que você mora, no bairro que você mora, que talvez não estão com dificuldade de sobreviver? Pense nas pessoas que estão doentes, pense naqueles que moram na rua. Você fez alguma coisa durante esse período para minimizar o sofrimento dessas pessoas? E aí ficou aquele silêncio sepulcral no telefone. Eu aproveitei esse momento e disse: Deus está dizendo para você que a sua vida pode ser muito mais relevante do que você imagina. Fora do virtual existe um mundo real, que precisa de ações claras, concretas, de homens e mulheres que dizem amar a Deus. Sabe qual que é o grande problema que eu vejo da quarentena, da pandemia que estamos vivendo? É a gente acabar substituindo a vida real pela virtual. Até que certo momento as coisas são muito favoráveis, mas o problema é a gente deixar de viver o real, deixar de realmente ser relevante na vida do João, da Maria, da Ana, da Beatriz, e achar que só ficar aqui por trás, com o telefone na mão, eu estou cumprindo a missão. Cuidado com isso, isso tende a fazer o fogo do Espírito se apagar. Assim então, quando a gente volta para a história de Abacuque, esse profeta que tem um conteúdo pequeno, são apenas 3 capítulos da Bíblia. Se você for olhar a Bíblia tem uma média muito maior de capítulos. 3 capítulos é um livro muito pequeno, mas com um conteúdo muito profundo. Abacuque ele viveu no início do período das conquistas babilônicas, entre o final do 7º e o início do 6º século. E Abacuque ele viveu uma situação difícil, caótica, assim podemos dizer, uma pandemia. Além de todas as mortalidades que existiam na época, os guerreiros babilônicos estavam se sobressaindo sobre todos os outros povos, estavam avançando no domínio mundial, e infelizmente territórios do povo de Israel estavam sendo dominados pelos babilônicos. E Abacuque, desesperadamente, clama a Deus: Senhor, até quando o inimigo vai sobressair? Até quando o inimigo vai oprimir o seu povo? Abacuque ele faz um clamor a Deus, porque ele via o povo cada vez mais sendo dominado, porque estava cada vez mais exposto à desobediência e exposto à falta de proteção prometida por Deus na obediência. Olha comigo o que diz o capítulo 2 do livro de Abacuque, versículo 2 ao versículo 4. Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao verso 4. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa se ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Deus ele precisou fazer lembranças àquele servo dele. Olha, Abacuque, você está preocupado com o que está acontecendo, mas se lembra que eu prometi que isso ia acontecer. Faz parte do meu desígnio
que o povo agora desobediente passe por tudo isso e enfrente as consequências das suas decisões erradas. Por isso, Abacuque, está apenas no início, mas o fim ainda vai vir. E aí então, parece que o texto é desesperador. Você ora a Deus pedindo uma resposta, e Deus vai te dar uma resposta dessa. Ei, o coronavírus, o Covid-19 é só o começo. Tem coisa muito pior para vir, amigo. Deus está dizendo para mim, olha, a crise financeira que está vindo agora é uma primeira onda, vai ter outras muito piores. Olha, você está achando ruim não poder viajar, fazer aquela viagem internacional, ou mesmo sair do seu estado, vai vir algo muito pior ainda. Aí você fala, então peraí, eu não vou ler mais a Bíblia, assim com Deus, é melhor ficar tentando aqui na minha ignorância viver, porque está muito difícil. Mas olha o que a Bíblia diz, trazendo então esperança. Deus fala, Abacuque, o que eu estou te dizendo, escreve e faz um outdoor. Eu creio que esse é o primeiro texto de outdoor da história, porque outdoor é aquilo que a gente vê, mesmo quando a gente passa correndo, a gente consegue ler, não é assim? Então ele fala, ó, escreve de uma maneira que mesmo alguém passe correndo consiga ler essas palavras. E ele termina essa parte dizendo, mas não se esqueça, o justo viverá pela fé. Que tremenda essa passagem. Uma série de problemas, de angústias, Deus mostrando que tudo aquilo deveria se cumprir, mas Ele dá a receita para a vitória. E qual é a receita? Viver pela fé. Aí eu pergunto para você, pelo que você vive? Pela proteína que você come, o carboidrato, pelas frutas e verduras que você gosta, aquela alimentação bem colorida, ou você é mais dos industrializados, você gosta daqueles pacotinhos prontos? Você vive por isso? Não estou me referindo à refeição. O que de fato te sustenta? Seus sonhos? Seus desejos? O que te faz todo dia levantar de manhã, viver o dia, chegar no final do dia e poder dormir para viver o próximo e assim por diante? O que te move a cuidar das coisas, da família, das questões pessoais e ficar cada dia dando esse passo cíclico? É a aspiração profissional? É a realização pessoal? É alguém que você ama? É alguém com quem você tem responsabilidades de cuidar? O que te move? O que de fato move você para cada dia? A Bíblia dá para mim e para você a receita infalível para mobilizar a nossa vida em meio às angústias, e não só nas angústias, também nos momentos de paz. Viver pela fé. Viver pela fé. O que seria viver pela fé? O que seria caminhar em meio às angústias com fé em Deus? A resposta de Deus a Abacuque, ela mostra que apesar das lutas enfrentadas, e que ainda virão a ser enfrentadas, nós, o povo dele, podemos vencer pela fé. Fé é algo que eu creio, mesmo não podendo ver, porque fé é algo que eu exerço, ainda não tendo realizado. Você, por exemplo, quando vai fazer uma viagem de avião, você tem fé que a companhia fez a perícia naquela aeronave, de que o piloto está habilitado e condições emocionais para não cometer o suicídio, levando todo mundo à morte, e você entra no avião, as portas são fechadas, você tem certeza que não haverá nenhum tipo de vazamento, de entrada de qualquer tipo de contaminação da altura que vai estar, que possa causar a despressurização da aeronave ou algum problema maior. Você confia de que vai estar tudo certo. Alguns ficam nervosos, seguram ali no encosto da cadeira, no encosto de braço, fazem uma reza, uma prece, uma oração, e ficam ali, alguns ficam conectados para desviar a mente, mexendo no celular, lendo um livro, mas de alguma forma, de maneira geral, todos ficam apreensivos no momento da decolagem. O fato é que Deus dá para mim uma receita. A vida tem turbulências, mas assim como você acredita nas coisas mais comuns do seu dia e espera que deem certo, por que você não sabe olhar para o problema olhando para mim acima do problema? Por que os seus olhos estão tão fitados na angústia e esquecendo que eu sou o Criador de todas as coisas, que eu estou acima de tudo? Por que será que é tão fácil a gente colocar os problemas como se fossem maiores do que Deus? Viver pela fé é dar a Deus o tamanho que Ele tem, e ao problema o seu devido lugar. Viver pela fé
É você enfrentar a angústia ainda vivenciando as dificuldades, mas crendo que se eu confio em Deus, Ele não vai me abandonar. Eu gosto muito de lembrar de um salmo que minha mãe me fez memorizar quando eu tinha 6 anos de idade. E ela dizia para mim esse verso, esse salmo, me fazia decorar. Eu não ficava entendendo. Uma mãe, parece que estava até uma tortura emocional, né? Fazer o filho decorar o Salmo 23. Mal sabia eu que eu precisaria tanto desse salmo ao longo da minha vida, como até hoje. E tem uma parte desse salmo que eu admiro muito, como o relacionamento do salmista com Deus. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Espera aí, a gente não quer andar pelo vale da sombra da morte, a gente não quer passar pelo problema, mas o salmista diz: olha, ainda que eu tenha que passar, ainda que eu tenha que sofrer, eu tenho convicção de que o Senhor está comigo. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Ainda que os números digam o contrário, eu creio que Deus pode erguer minha empresa, Deus pode manter meus negócios, me dar o trabalho, não deixar faltar o que eu preciso para pagar as minhas responsabilidades. Talvez algum ajuste tenha que ser feito, mas Deus é fiel comigo. Eu vou viver pela fé. Ele não vai me abandonar. Isso é viver pela fé. O justo, o fiel, o crente, o discípulo vive pela fé. Você consegue entender isso? Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, diga para o povo, escreva em tábuas que todos conseguem ver, promova outdoors, consiga patrocínio, Abacuque, porque a sua missão é essa, proclamar que o justo viverá pela fé. A questão é: estou eu disposto a viver confiante em Deus? A deixar minha vida ser conduzida por Deus? Estou eu disposto a confiar de que Ele vai prover a resposta? Deus precisa estar acima dos nossos problemas. E somente quando nós entendemos que a nossa vida é passageira, os momentos difíceis são curtos, o sofrimento vai findar, é que eu olharei para a dificuldade momentânea, mas com a visão do eterno. Eu consigo entender isso. Eu queria te ajudar a pensar comigo. Pense, você está aqui entre as minhas duas mãos, a sua existência é essa daqui, ela tem um início e ela tem um fim. Agora olha para tudo que está entre as minhas mãos, ao entorno dela, compreende a existência que está além da sua e da minha, que é a existência de Deus. Ele não tem início, ele não tem fim, então eu não posso colocar a mão aqui nem ali. Eu coloco para a minha existência e para o meu fim, está aqui. Eu não sei quando é o meu fim, eu sei o meu início, mas eu não sei o meu fim. Agora Deus está no entorno de tudo isso que nós podemos imaginar. Quando nós olhamos para o problema, a gente está olhando para um pedaço desse pedacinho aqui. Só que Deus está acima desse pedaço geral e de qualquer outro que eu possa imaginar, que eu nem sei que possa existir. Então, quando eu paro de olhar para esse pedacinho da minha vida, para esse momento da minha vida difícil, e olho para o todo, eu percebo que Deus, o Eterno, Ele tem um plano para mim e para você. Porque Ele não nos fez à toa, Ele não nos fez para sofrer, mas a vida que aqui vivo é uma oportunidade para que eu saia dessa limitação e possa receber a eternidade. Então essa luta pode ser favorável para o meu crescimento. Esse problema, essa angústia, essa crise pode me ajudar a depender mais dEle, a confiar mais nele, a amar mais o próximo, a deixar de olhar para mim mesmo e olhar para o próximo, a saber viver com menos, a ter uma vida mais simples, a me organizar melhor financeiramente, a me dedicar mais e destacar mais o meu trabalho para que eu possa ser uma pessoa que nenhuma outra quer ficar sem os trabalhos, o seu exercício, porque é indispensável. Esse é o momento para nós deixarmos de olhar apenas para a nossa curta existência e olhar para a transcendência da eternidade de Deus, o Deus que nos ama e o Deus que provê para nós a solução sobre qualquer angústia que enfrentamos. E aí, com base nisso, eu queria ler de novo para vocês o verso que nós lemos no início. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você entendeu agora? Por que o livro termina dessa maneira? Porque ele apresenta um cenário caótico, ele apresenta lutas, apresenta o profeta intercedendo pelo povo, clamando pela resposta de Deus. Deus então dá no meio do livro a resposta: ande, viva pela fé. E aí ele termina dizendo: ok, Senhor, agora eu entendi, eu posso ter perdas, eu posso ter adversidades, mas ainda assim nós decidimos confiar no Senhor, crer no Senhor. Sabe, é muito fácil crer em Deus quando tudo está muito bem, é muito fácil crer em Deus quando as coisas são favoráveis. É como torcer para um time, é muito fácil torcer para o time campeão, até eu quero torcer para o time campeão o tempo todo, para aquele que sempre está ganhando todas as competições e campeonatos. Agora, torcer para aquele que está em dificuldade é difícil. Deus está chamando a mim e a você para andarmos com Ele, tanto no momento ruim, mas também no momento bom. Sabe que eu vejo muitas pessoas na crise buscam a Deus, e quando passa a crise elas abandonam Deus, esquecem de Deus. Por que não aproveitar esse momento para ter um novo começo na sua caminhada, para andar com Deus o tempo todo, para experimentar com Ele um relacionamento que vai lhe sustentar por todas as situações que você possa passar? Eu queria terminar com vocês dando alguns conselhos bíblicos sobre como eu posso permitir que o Espírito Santo reavive a nossa vida. O primeiro conselho está em João capítulo 14, verso 16. São alguns versos da Bíblia, a gente vai ler e vai tirar esses conselhos de maneira bem breve. O Espírito Santo quer nos reavivar. De que maneira eu posso permitir que isso aconteça? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Guarde essa última expressão, para que esteja para sempre convosco. Primeiro ponto importante, para que o Espírito Santo me reavive, eu preciso ter a sua presença na minha vida, convidar a sua presença no meu viver, convidar para que Ele ande comigo, convidar para que Ele faça parte do meu cotidiano, do meu lar, dos meus negócios, do casamento, da educação dos filhos, do convívio com os irmãos, do respeito aos pais. A menos que eu convide o Espírito Santo para fazer parte da minha vida, eu jamais poderei ser reavivado. O primeiro passo para o reavivamento é ter o Espírito Santo sempre junto de você. Ele está aqui, mas Ele só pode adentrar no seu lar, na sua vida pessoal, se você o convidar. Ele não é um intruso. Ladrão é que pula o muro, ladrão é que invade a janela. O Espírito Santo não, ele entra pela porta, se essa porta for aberta, e se ele for convidado para entrar. Segundo passo para que nós possamos ter o reavivamento, olha o que diz agora o verso 26, do mesmo capítulo de João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Segundo importante passo para nós termos o reavivamento, nos lembrar das promessas de Deus. Sabe, a gente pode fazer isso através de memorização de textos, de cantar ou ouvir músicas que tenham uma letra bíblica, que fale da promessa do cuidado de Deus por nós. Sabe, tem músicas que mexem com a gente. Tem músicas que a letra, inspirada por Deus, porque tem bases na palavra de Deus, elas nos remetem a uma confiança destacada no momento de crise. Não permita que a crise faça você esquecer das promessas de Deus. E sabe quem faz a gente lembrar das promessas? O Espírito Santo. O próprio Jesus diz: o Espírito vos fará lembrar tudo o que eu ensinei para vocês. Sabe, a mente nossa pode divagar, os problemas podem sobrepor, mas se vocês permitirem, o Espírito Santo os fará lembrar, os lembrará de tudo o que eu os ensinei. Terceiro passo, João 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe qual é o terceiro passo? Eu preciso decididamente andar na verdade. O Espírito Santo, ele não é mentira, ele não é de meias palavras. E sabe, a verdade muitas vezes dói, porque ela fere padrões que nós temos que permitir serem mudados. É como uma empresa que quer implantar um padrão de qualidade, ela vai ter dor para poder alcançar isso, não é fácil. Os funcionários, alguns terão que ser demitidos, relocados de função, gerências vão ter que ser alteradas, porque alcançar esse padrão é doloroso, a excelência não é fácil. Andar na verdade no mundo em que o relativismo predomina, não é fácil. Não é bem assim, olha, vamos dar um jeitinho, Deus ele olha o coração, não é bem assim que tem que se avaliar, você está sendo muito fundamentalista. Amigo, Deus é sim ou não, certo ou errado. Se eu quero andar na verdade, eu estou num caminho seguro, mas se eu escolho qualquer coisa diferente disso, o Espírito não vai andar comigo e eu não vou estar com Ele. Por isso que ele é chamado de Espírito da verdade. Então, se você quer ter um revivamento, se você não quer permitir que a chama do Evangelho, ela esmaeça, ela se apague na sua vida, viva a verdade, porque o Espírito é verdade. Olha o que diz agora o capítulo 16, verso 33, alguns versos à frente. Quarto passo, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual é o quarto passo? O difícil passo? Está disposto a passar por aflições. Não há crescimento, como diz uma frase em inglês, no pain, no gain. Sem luta, não há vitória. Não tem jeito. Não tem como a gente crescer na vida, é como uma mãe que quer que o filho cresça. Tem que ensinar a filha a cozinhar, fritar um ovo, passar um arroz, cortar uma verdura. Tem que ensinar o filho a passar roupa. Eu tenho até vergonha, mas não posso deixar de dizer isso. Minha mãe lutou comigo para ensinar a virar uma roupa do avesso. Eu tinha dificuldade para virar a roupa, ela não conseguia entender por quê. E ela, uma vez com a noite toda comigo, ensinando, desvirar e colocar a posição certa. Tinha um garoto, devia ter 4 anos de idade, 5 anos, mas ela queria desde cedo me ensinar, e isso foi uma das muitas coisas. É difícil, mas faz parte. As aflições nos tornam pessoas mais fortes e nos preparam para os grandes desafios. Onde Deus te colocou hoje? Olha onde você chegou. Será que você seria a pessoa que é se não tivesse passado por dificuldades? Quantos momentos difíceis você já enfrentou para estar aqui hoje? Creio que muitos. Mas isso é o que fez de você essa mulher forte, esse homem forte, esse marido, essa mulher, esse pai, essa mãe. As angústias, as lutas fazem parte da caminhada cristã. E Cristo ele diz: no mundo tereis aflições, mas ele também faz uma promessa: tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Então, se ele venceu, eu também posso vencer, porque a vitória vai ser dada por ele, não pelos meus esforços, mas porque eu convidei ele, entreguei a dianteira, o volante desse veículo está nas mãos dele. Quinto passo, olha o que diz Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que estejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A Bíblia descreve que nós receberemos o poder, para que nós possamos vencer através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Esse poder que é mencionado no texto é garantido pela bem almejada, desejada presença do Espírito Santo. Ele vai nos encher desse poder
para enfrentarmos o problema, desse empoderamento, dessa força que não é nossa, mas vem dele, para superar os desafios. Penúltimo passo, de 7, o sexto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe qual é o passo envolvido aqui? Eu só vou poder vencer o grande conflito que eu estou envolvido se eu buscar permitir que a espiritualidade da nossa vida seja destacada. Se apenas eu olhar para aquilo que eu desejo, o que eu almejo, aquilo que eu quero, destacando somente o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, carnal, o espiritual enfraquecido, dificilmente eu vou conseguir identificar a ação de Deus no meio da angústia. Eu vou olhar para o problema como se Deus tivesse esquecido de mim, está vendo? O que adianta? O que adianta ouvir a pregação? O que adianta ir para a igreja? O que adianta ficar assistindo o culto? O que adianta ler a Bíblia? Olha aí, cadê Deus comigo? Não é esse o questionamento que muitas pessoas fazem? Mas quando eu olho de maneira diferente para o grande conflito, eu vou discernir os problemas que eu enfrento de maneira espiritual. Obrigado, Senhor Deus. Que oportunidade você está me dando para aprender a confiar, a ter mais prudência, a ser mais perseverante, a ter mais paciência. Quantas lições eu tenho aprendido de maneira pessoal com os problemas? Quantas lições? E são justamente nesses momentos que a gente se torna mais forte, desde que nós possamos discernir espiritualmente o que está acontecendo com a gente. Sabe, não esqueça, tudo envolve o grande conflito, tudo que fazemos, desde o momento que você vai escolher a roupa para vestir, está envolvido o grande conflito entre o bem e o mal, vai escolher o que vai comer, está envolvido o grande conflito entre o bem e o mal, o lugar que você escolhe para ir, está envolvido o grande conflito, a pessoa que você decide ter como amiga, como amigo, e passar tempo com ele ou com ela, está envolvido o grande conflito, tudo. As pessoas costumam separar, não, questão espiritual é só quando eu vou para a igreja. Amigo, vida espiritual é o que eu sou e você é. E tudo o que fazemos, decidimos, envolve vida espiritual. Só que eu não consigo discernir as questões espirituais que definem a minha vida se eu não estiver com a pessoa do Espírito Santo, sensível à sua voz. Por isso que nós só podemos entender o contexto que vivemos se buscarmos estar completamente guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por último, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. É um texto que você conhece bem. Gálatas 5, verso 22 e 23. Como é que eu posso ter um reavivamento? Olha o que diz a Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe como é que a gente pode ter um reavivamento? A gente permitindo o Espírito Santo frutificar em nossa vida com um caráter transformado. Isso aqui não são ações, isso aqui não são atitudes, isso aqui é produto da operação miraculosa do Espírito Santo. Como é que pode Deus pegar um ser humano tão defeituoso como nós somos e transformar num agente de transformação na vida de outras pessoas? Como é que Ele pode fazer de um casamento destruído, um casamento refeito, reconstruído pelas mãos dEle? É pelo poder do Espírito Santo. Como é que Ele pode pegar uma pessoa que está destruída profissionalmente, está na lona, e tornar ela importante, destacada de novo? Pela pessoa do Espírito Santo. Como é que Ele pode reatar esse relacionamento com essa amiga ou esse amigo que foi ferido, foi frustrado, foi machucada pela atuação do Espírito Santo? Como é que Ele pode fazer uma pessoa transgressora da lei, um pregador da lei eterna de Deus, pela pessoa do Espírito Santo? Deus quer agir na minha e na sua vida, promovendo um reavivamento. E se eu permitir que o Espírito trabalhe no meu coração, transforme o meu caráter, esse fruto será evidente no meu viver.
Você vai ouvir agora uma mensagem musical para tomar uma decisão importante. Concluindo essa série, o convite para mim e para você é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Entregar a direção para Ele, ser moldado por Ele, ser alcançado por Ele. Isso vai implicar choro, sofrimento, dor, mas a certeza de vitória.